De um convidado importante aqui no Jornal da Manhã, ministro na linha, Denise. Exatamente, nós estamos em contato agora com o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Ministro, bom dia. Bom dia, Denise, bom dia a todos aí no estúdio e bom dia também aos ouvintes. Bem, ministro, acho que nós temos que começar a falar sobre a novidade da semana passada, que pegou muito mal junto à sociedade. O presidente Temer disse que a população iria entender o aumento dos combustíveis, mas fica difícil entender. Há um questionamento, inclusive, sobre a necessidade ou não desse aumento de tributação, já que se cobra muito do governo uma contenção maior de gastos com o pessoal. Teve a questão das receitas extraordinárias, ou talvez tivesse condição de ter havido esse aumento de imposto antes, lá atrás, para ele não ser tão pesado assim, porque o impacto foi muito forte, não foi, ministro, nos preços no final de semana? Olha, Denise, o processo orçamentário tem um certo ritmo, né? E nós tivemos agora, nesse mês, a revisão das receitas e das despesas. E a avaliação é de que nós estamos tendo uma perda de arrecadação muito forte, de aproximadamente 34 bilhões de reais, e isso se deve, parte, a mudanças legislativas em propostas que haviam sido enviadas ao Congresso para evitar possíveis aumentos de tributos, como, por exemplo, a reoneração da folha, né, que é extinguir benefício fiscal de alguns setores, e o programa de repatriação, que teve um desempenho muito abaixo do que era esperado. E houve também uma revisão das receitas por conta do fraco desempenho da arrecadação nos primeiros meses do ano. Tudo isso junto nos colocou numa situação muito difícil, e a adoção desse aumento de tributo se dá conjuntamente com uma redução de 5,9 bilhões na despesa também, mas se dá por escrita a necessidade e pelo fato de que nós temos uma meta fiscal, temos um resultado que já na verdade, um resultado ruim, e um déficit de 139 bilhões de reais, e para alcançar essa meta. Ministro, nós vamos ter de refazer a ligação, porque não está muito clara a sua fala, e nós retomamos em seguida, tá ok? O ministro Diogo Oliveira, que entrou, não é, no lugar de Romero Jucá, pelo menos ele era o adjunto, não é, Denise? E aí foi ministro com Dilma, né? Ficou adjunto de Jucá. Depois era interino, continuou, e ele está na linha de frente, ele está na linha de frente de algumas decisões. Foi inclusive proposta dele aquela liberação dos recursos do Fundo de Garantia, das contas inativas, e ele falava exatamente daquele problema que a gente já falou, de não ter conseguido avançar com as medidas que poderiam garantir receita extraordinária, que era a reoneração da folha de salários, o refis, que está sendo totalmente modificado no Congresso, não é? Desfigurado no Congresso. Desfigurado, né? É uma arrecadação prevista de 13 bi, baixar para menos de 1, né? Ministro, nós estamos falando das medidas que o senhor citou, que não passaram no Congresso, estão sendo muito modificadas. Em relação ao refis, o senhor ainda tem expectativa de alguma negociação que possa produzir um resultado melhor do que essa modificação que está sendo feita agora no Congresso? Olha, nós tivemos um acordo com as lideranças do Congresso e enviamos a medida provisória. A medida provisória tem um prazo de adesão até o dia 31 de agosto e qualquer alteração que seja feita no Congresso não afetará esse prazo de adesão. Então, a recomendação que eu dou é para que as empresas façam a adesão dentro desse período, né? E em relação a possíveis alterações no Congresso, nós temos pedido encarecidamente aos parlamentares que atendam aquilo que foi acordado e que não haja nenhuma alteração, porque isso cria uma insegurança nas empresas e prejudica a arrecadação. Então, seria muito importante que não houvesse alterações nisso, porque, aliás, a bem da verdade, né, o refis em si já concede uma série de reduções de multas, de juros, parcelamento em prazos longos. Então, já há um atendimento às necessidades das empresas, não haveria necessidade de ampliação desses benefícios. Então, a medida anterior, que foi baixada pelo governo antes dessa modificação no Congresso, já está valendo, ministro? As empresas podem aderir? Já está valendo, as empresas podem aderir. A sugestão que eu dou é de que façam isso dentro do prazo, que vai até o dia 31 de agosto,
não fiquem aguardando alterações no Congresso, porque elas não chegarão a tempo, né? Vera? Ministro, o senhor se referiu aí ao Congresso e que espera que eles entendam que já existe um benefício suficientemente grande e não alterem a medida do refis. Porém, os deputados já fizeram essas alterações em um substitutivo, em emendas, e o presidente depende destes mesmos deputados para uma questão política bastante importante, que é o arquivamento da denúncia feita contra ele pela Procuradoria-Geral da República. Como cobrar dos deputados austeridade fiscal no momento em que eles estão sendo chamados a apoiar o presidente e estão, por outro lado, sendo contemplados com emenda? Então tem esse momento em que o governo precisa economizar, mas o orçamento para emendas está sendo liberado. Não é uma contradição bastante grande? Bom, primeiro que eu comentava, a alegação caiu, não sei se deu para ouvir, que é a questão do engessamento do orçamento. Há uma série de despesas, mais de 90% das nossas despesas hoje são obrigatórias, já vem pré-determinado pela Constituição, pela legislação, etc. E essas emendas a que você se refere, por exemplo, fazem parte desse conjunto de despesas obrigatórias. Pela legislação, pela Constituição, hoje, 0,6% da receita do governo federal tem que ser dedicado para essas emendas. São emendas que atendem investimentos nos municípios, em saneamento, em calçamento de rua, em construção de pontes, praças, mobilidade urbana, etc. 50% delas, inclusive, tem que ser para a saúde, né? Então a gente precisa desmistificar um pouco essa coisa das emendas, porque, primeiro, são obrigatórias e, segundo, atendem necessidades importantes da população, principalmente no interior, né? Agora, ministro, o problema foi a liberação. O problema foi a liberação exagerada que houve no mês de junho, depois de um período em que houve uma contenção muito forte, e a seletividade na escolha de quem está na frente aí para a liberação da verba parlamentar, não? Bom, aí a questão do tempo também segue um rito pré-determinado, há um conjunto de regras que vão determinando a velocidade. E também aqui um pouquinho, me permita, uma explicação sobre o rito disso. Quer dizer, esses recursos não foram liberados ainda, né? Há um processo de empenhamento, que nós chamamos, que é quando você faz o convênio com a prefeitura ou faz um contrato, né? Aí depois é que tem a execução. Então são recursos que vão ser executados, na verdade, ao longo desse ano e até em parte do próximo ano, porque depende um pouco do prazo de execução das obras, né? Os recursos vão sendo liberados aos poucos, né? E, como eu disse, o valor total, digamos, o que importa aqui é o valor total para o orçamento. Esse não mudaria, né? É o mesmo valor, né? Não importa se fosse liberado mais cedo ou mais tarde. E é preciso que esse processo de contratação, realização dos convênios seja feito a tempo, porque também não adianta fazer isso lá em dezembro, porque aí as obras vão todas ficar atrasadas, né? Então há um certo ritmo também que precisa ser seguido, né? E isso faz parte do processo de execução orçamentária. Ministro, deixa eu perguntar uma curiosidade minha. O primeiro ministro do Planejamento foi Celso Furtado. E logo em seguida ele fez o plano trienal, de vida muito curta. A posteriori, depois de 1964, manteve-se o Ministério do Planejamento, criado no governo João Goulart, e tem uma série de planos, entre outros os PNDs e tal. O que eu fico me perguntando qual é a função do Ministério do Planejamento hoje? Ele só cuida do orçamento, porque planejamento não há, salvo engano, de curto, médio e longo prazo de há muito. Quer dizer, qual é a função do Ministério do Planejamento? Porque historicamente ele foi criado para uma coisa e hoje ele faz outra. Por exemplo, eu acrescento, ministro, a pergunta do professor Vila o seguinte: nós noticiamos aqui hoje que a safra de milho não tem local para estocagem. Esta safra aqui atual do Brasil. E nós sabemos, pelas imagens que vieram, que as estradas estão destruídas no norte do Mato Grosso para o sul. Há algum planejamento nesse sentido ou não é assunto do seu ministério? Bom, muito obrigado pelas perguntas que ajudam sempre a esclarecer a função do Ministério do Planejamento, que é um ministério que tem uma característica particular no Brasil. O princípio do planejamento, em algum momento, foi confundido
e é bastante confundido aqui no Brasil, com a ideia de programação central. E, evidentemente, isso não deu certo em lugar nenhum do mundo e não seria aqui no Brasil que daria certo. O papel do planejamento hoje é um papel principalmente de direcionamento, de diretrizes para a atuação do país. Então, só para citar os exemplos, quer dizer, primeira função no orçamento, cabe ao Ministério do Planejamento a distribuição dos recursos. Sempre lembrando essa dificuldade que eu sempre falo de que 90% dos recursos já estão previamente definidos pela Constituição e outras legislações. Mas, ainda assim, cabe ao Ministério o direcionamento dos recursos do país. Na área de infraestrutura, nós participamos da construção da política de infraestrutura do país, onde o direcionamento que nós temos dado é um direcionamento de aumento da participação do setor privado, através do processo de concessões de infraestrutura em rodovias, ferrovias, hidrovias e assim por diante. A outra área do Ministério é a gestão interna do governo, onde nós temos aplicado diretrizes muito severas de austeridade, de contenção de despesas e de modernização dos processos de gestão do governo. Só para citar um exemplo que tem feito bastante sucesso, nós revisamos todo o sistema de movimentação de servidores. Colocamos agora, nós usamos um aplicativo, a semelhança desses aplicativos de transporte de passageiros, né? E isso tem provocado uma economia de recursos da ordem de 60%. Assim, temos aplicado também em várias outras áreas instrumentos de gestão. Também tem sido uma atividade do Ministério a revisão dos programas e políticas públicas do governo federal, né, onde nós colocamos em discussão a qualidade da aplicação dos recursos, os instrumentos utilizados, os mecanismos, e propomos, né, diversas revisões, como, por exemplo, acabamos de fazer a revisão do FIES, né, fizemos no início do governo a revisão do auxílio-doença, e tantos outros programas. Nós temos passado por esse crivo e é função do Ministério do Planejamento fazer esse tipo de avaliação e de análise, né? Agora temos também no Ministério o BNDES, então temos trabalhado com o BNDES no direcionamento das políticas de crédito do banco, visando principalmente a redução dos subsídios implícitos, tornando o crédito do BNDES menos custoso para o país. E daí surgiu, por exemplo, a medida que transforma a TJLP em TLP. E, né, é preciso também... Ô, ministro, quando eu fiz a pergunta, não era para o senhor enaltecer o seu ministério. Eu queria saber se o milho apodrece ou não, lá no Mato Grosso. Não, mas é que é sempre bom ter essa oportunidade de explicar um pouco, porque é um ministério que as pessoas um pouco não compreendem a natureza. E eu estava só, para concluir então essa questão do milho, né? Nós temos, por exemplo, um programa no BNDES para a construção de armazéns. Isso aí. Né? Então são várias ações que o Ministério vai tomando nessa linha de planejamento, mas não no sentido, né, do planejamento central, mas sim no planejamento dos caminhos que o país precisa trilhar para obter o seu crescimento e o desenvolvimento da sua população. Tá certo, ministro Diogo Oliveira, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia. Muito bom dia, Denise e demais presentes aí no estúdio, e bom dia a todos os ouvintes também.